Olá pessoal, estamos em mais uma de nossas aulas. Hoje nós vamos falar de força centrípeta e força elástica. Força centrípeta vai ser o primeiro tópico. Você pode estar pensando, força centrípeta tem a ver com o quê? Como você viu no clipe que passou ainda há pouco, força centrípeta tem a ver com movimento circular. Movimento que a trajetória é uma circunferência. Está sempre ligado a isso aí. Mais precisamente, para nós iniciarmos o estudo da força centrípeta, vamos ver as forças inerferenciais em trajetória curva. Quando um corpo descreve uma trajetória curvilínea, a resultante das forças que atuam nele está sempre voltada para dentro da curva. Sempre voltada para dentro da curva? Isso. Está sempre do lado interno da curva. Para você entender melhor, a melhor maneira de entender realmente isso aí é visualizando. Vamos ver então. Imaginemos que essa é a trajetória de um corpo, tá? Vamos ver o ponto central dessa trajetória, que nós chamamos de centro. Centro da curva, que vou representar pelo ponto O. A seta aqui no final indica o sentido de movimento do corpo. Vamos ver o corpo? É aquele pontinho P que aparece ali. Está aí o ponto. É esse ponto que vai descrever esse movimento com a seguinte velocidade: tangente à trajetória. Então você nota, tem um corpo, que é o ponto que aparece lá na trajetória curvilínea. Este ponto O é o ponto central, é o centro da curva naquele momento. E nós vamos determinar então o raio da curva, que é essa reta tracejada aí. De posse disso, vamos ver a aceleração do corpo. Muito bem. Reparem que a aceleração é voltada para dentro da curva, para o lado interno da curva, beleza? Bom, notem também que ela é inclinada. Consequentemente, ela admite duas componentes, que vamos ver então. Primeira delas é a tangencial, a que está na direção da própria velocidade. A segunda vai ser a aceleração normal. Detalhe, é normal porque ela é perpendicular à curva nesse momento. Ela é perpendicular, por isso é chamada de normal. Beleza? E outra coisa, ela está voltada para dentro da curva como aceleração também. Mais precisamente, está voltada para o centro da curva. Por isso que muitas vezes ela é chamada de aceleração centrípeta. Agora vamos ver mais à frente. Vamos a uma relação entre essas componentes. Da relação vetorial que existe entre elas, nós temos a aceleração resultante é a soma das componentes. De onde foi tirado isso? Bom, nós já sabemos que quando uma força, um vetor, qualquer vetor, como uma aceleração, por exemplo, é decomposta, essa força, esse vetor que é decomposto, é na verdade a soma vetorial dessas componentes. Então a resultante é a soma vetorial das componentes. Cada uma dessas acelerações tem especificamente uma função. A aceleração tangencial. Para que serve a aceleração tangencial? Ela modifica o módulo da velocidade instantânea, o módulo da velocidade da partícula em cada instante. Essa aceleração tangencial é aquela mesma que aparece na função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, por exemplo, ou que aparece na equação de Torricelli. É essa aceleração que modifica o valor da velocidade, é que é a nossa aceleração tangencial, ou componente tangencial. Vamos ver a próxima. Aceleração normal, ou também chamada centrípeta, guarda bem isso. Para que ela serve? Ela modifica a direção da velocidade instantânea. Quando um corpo descreve uma curva, nós já sabemos que a velocidade modifica de direção. Como é que modifica a direção? É porque a velocidade é sempre tangente à trajetória. Consequentemente, como a trajetória é curvilínea, as tangentes são diferentes. Isso implica dizer, então, que à medida que o corpo se movimenta, a velocidade vai tomando direções diferentes. É exatamente isso. Vamos ver um caso como esse. Vamos ver um trecho de um filme 60 segundos, que mostra especificamente isso. Vamos lá? Todas as unidades. Veículo suspeito indo para o Boulevard Reunião. Devemos encontrá-lo na Avenida Oceano, no fim da ponte. Ali. Te peguei, Raines! Te peguei, garoto! Deixa eu passar!
Então, vocês viram, perceberam que à medida que se movimenta numa curva, a velocidade vai tomando direções diferentes? Porque a própria trajetória vai tomando tangentes diferentes. Vamos falar um pouco agora sobre as características da componente normal ou centrípeta. Primeiro, direção e sentido. Temos então, a aceleração centrípeta é sempre radial. O cara pode estar perguntando, radial tem a ver com o quê? Ela sempre toma a direção de um raio. Isto é, sempre vai voltada para o centro, cortando para o centro. Agora, qual o sentido? E voltada para o centro da curva. Esse é o sentido. Radial toma a direção de um raio. E o sentido voltado para o centro da curva. Vamos mais à frente. Na figura que aparece aí, o carrinho descreve um movimento circular uniforme, MCU. Vamos ver? Essa figura é importante. Notem que, à medida que o corpo vai se movimentando, nós temos velocidades de direções diferentes. Como se trata de um MCU, o valor da velocidade é sempre o mesmo. Movimento circular uniforme é um movimento em que a trajetória é uma curva, é um círculo, só que a velocidade não muda de valor. Está mudando o que nesse caso aí? O que está acontecendo com a velocidade à medida que o corpo se movimenta? Você vai perceber que ela vai tomando direções diferentes. Na posição 1 é horizontal, na posição 2 um pouco inclinada, na posição 3 praticamente vertical, na 4 um pouquinho mais deitada, e assim vai. À medida que ele vai se movimentando, vai tomando direções diferentes. Agora, observem a aceleração em cada momento, que é conhecida como aceleração centrípeta. Por que é centrípeta? Porque ela está sempre voltada para dentro da curva. A componente normal ou centrípeta tem essa característica fundamental, estar voltada para dentro da curva. Vamos mais à frente. Eu disse que o movimento é uniforme, circular uniforme. Então, a velocidade 1 é igual à velocidade 2, que é igual a 3, que é igual a 4. Notaram que não tem a seta em cima? É porque eu estou indicando os valores, o valor da velocidade. Por exemplo, o cara entrou na curva a, 60 km por hora. O velocímetro, aquele reloginho que indica a velocidade, está sempre mostrando 60. Então, o 60 é o valor de V1, V2, V3 e V4, o valor da velocidade. Agora, como velocidade é um vetor, é uma grandeza física vetorial, ela tem características diferentes em pontos diferentes. Como assim? Apesar de ter o mesmo módulo, você pode perceber, por exemplo, que mudou a direção em cada ponto. Consequentemente, os vetores V1, V2, V3 e V4 não são iguais. Por isso aparece a desigualdade exatamente aí. Ok? Agora, vamos à intensidade. A intensidade da componente centrípeta. Vamos ver? Por definição, a aceleração normal, a centrípeta, ela é dada por essa expressão. Onde nós temos, vamos lá? A n é o módulo da aceleração centrípeta, ou normal. V é o módulo da velocidade instantânea da partícula. E por último, R é o raio da curva nesse momento. Ok? Então você já sabe, para calcular a aceleração centrípeta de um corpo que está descrevendo uma curva em determinado instante, o que é que você precisa? Do valor da velocidade dela e do raio da curva que ela está descrevendo. De posse desses dois valores da expressão que nós vimos, você tem automaticamente o valor da aceleração centrípeta. Muito bem, nós vimos então que no movimento circular uniforme, que é um movimento uniforme, mas possui aceleração, existe então uma variação de velocidade. Como eu disse, existe uma aceleração. Ora, se existe aceleração é porque existe uma resultante. Se você tem uma resultante num corpo, eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar as leis de Newton. Então, vamos fazer uma aplicação. Uma aplicação de quem? Da segunda lei de Newton numa curva. Vamos ver como é que fica? Na segunda lei de Newton, tem-se resultante igual a massa vezes aceleração. Esta é a segunda lei. Vamos ver para as componentes. Para as componentes tem-se o quê? Primeiro, força tangencial, ou resultante tangencial, é massa vezes aceleração tangencial. Só lembrando, a resultante normal vai ser quem então?
massa vezes aceleração normal. Uma coisa importante, eu apliquei a segunda lei de Newton para as duas componentes. E vou lembrar o seguinte, vamos ver? Nós vamos lembrar que a aceleração resultante é a soma da tangencial com a normal. Então, lembrando dessa relação de acelerações, o que é que eu posso obter? Nós vamos chegar à seguinte conclusão. A resultante absoluta sobre o corpo é a resultante normal mais a resultante tangencial. Ora, o que se está dizendo ali é o seguinte. Quando um corpo descreve uma curva, a aceleração resultante sobre ele, o que atua nele, está voltada para o centro. Se existe uma resultante voltada para dentro da curva, não para o centro, para dentro da curva, vai existir uma resultante, então, voltada para dentro da curva. Vamos ver, então, para entender um pouco melhor sobre a situação, uma entrevista que foi feita com um atleta. Vamos ver? Lá vai. Joelson, conta pra mim. Que força que você usa para fazer esse movimento? A gente usa a força centrífuga, né, que é de dentro para fora, ao contrário da centrípeta, né, que é de fora para dentro. Isso mais que a gente, basicamente, que a gente usa aqui no arremesso, né. E bastante força física, né? Com certeza, né, força explosiva, muito treinamento, né, técnica. Não adianta só ter força sem ter a técnica. Não adianta um levantamento, um arremesso, um atleta que levanta peso, lá 500 quilos, queria arremessar, que não, se não tiver a técnica não vai conseguir, né, ter a mesma performance que um atleta específico do arremesso. Muito bem, então você já viu que o atleta tem uma noção do que seria essa força centrípeta. Agora, para que a nossa noção não fique apenas como noção, vamos botar isso em prática. Vamos fazer 2 exercícios. Vamos lá? O primeiro exercício é sobre o globo da morte. Este é um exercício fantástico. É um negócio que as crianças costumam ver em circo. O globo da morte, o que é? É aquele grande globo em que motocicletas ficam dentro, girando, girando, escrevendo circunferências. Ali é a aplicação pura e prática mesmo do que seria um movimento circular e aplicação de força centrípeta. Vamos ao enunciado. Um corpo descreve um movimento num plano vertical no interior de uma superfície esférica de raio 3 metros. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder o contato com a superfície esférica. Vamos à solução. À medida que o corpo sobe, tende a perder o contato com a pista. E o ponto crítico é o superior, lá em cima mesmo. Tomando o corpo nessa posição superior, temos que atuam nele o peso e a normal. O peso eu chamo de P, a normal eu chamo de N, que dão a resultante centrípeta sobre esse corpo. Vamos ver a figura. Ó, tá aí o corpo, lá no ponto superior, onde está sendo indicada a velocidade com que ele descreve a curva nesse momento. Está aqui a velocidade, ó, tangente à trajetória. Estão indicados também peso vertical para baixo e a força normal também vertical para baixo. Notem, a normal é do apoio, do contato sobre o motociclista. Não esquece disso. Reparem que não colocamos as setas em cima das forças. Por quê? Porque queremos representar aqui apenas o valor dessas forças, só a intensidade delas. Bom, nós já sabemos, né, que essas duas forças geram essa resultante centrípeta. Ora, se a resultante existe aqui, porque vai existir uma aceleração centrípeta. Agora, como é que se calcula a resultante centrípeta? Bom, como as duas forças apontam para o mesmo sentido, a força centrípeta é a soma de N mais P. Duas voltadas para o mesmo lado, a resultante é a soma delas. Como é que fica então? Da segunda lei de Newton aplicada ao corpo, nós temos resultante centrípeta é massa vezes aceleração. Mas quem é a resultante mesmo? Eu disse que a resultante centrípeta é N mais P, normal mais peso, igual a massa vezes aceleração centrípeta, que nós já sabemos. A aceleração centrípeta quem é? V² sobre R. Daí, olha o que é que nós temos. À medida que decresce a velocidade, também diminui a força centrípeta, a força de contato N, pois o peso, a massa
e o R são literalmente constantes. Ora, a velocidade mínima para se fazer a curva ocorre exatamente quando a normal é igual a zero. Ó, se à medida que você vai subindo, vai perdendo contato com a superfície, o valor da normal tende a reduzir a zero. Da expressão que nós tínhamos, o menor valor da velocidade corresponde ao menor valor da normal. Esse menor valor da normal é justamente quando ela vale zero, quando n é igual a zero. E o corpo não cai, pois possui velocidade. Como é que funciona isso? O corpo está descrevendo a curva, está lá em cima na curva. Ele está passando ali. O que está acontecendo, na verdade, é que ele está em contato com a superfície, só não está exercendo esforço, não está empurrando a superfície. Consequentemente, não recebe força da superfície também. Apesar de existir o contato, não tem o esforço. É isso que torna a contato, a força normal, aliás, igual a zero. E nesse ponto, o que é que nós temos? A velocidade é mínima quando o normal é zero. Você pode ler exatamente assim, ó. A velocidade é mínima quando a normal for nula. Qual o resultado disso, então? Voltando à expressão anterior, o que é que nós temos? Normal zero e mais peso igual a massa, velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Ora, lembrando que o peso é massa vezes a gravidade, eu vou substituir e obter mg igual a mv quadrado sobre r. Se eu simplificar o m e jogar o r para lá, o que é que eu tenho? Que a gravidade é v quadrado sobre r, resultando então, v quadrado é rg, ora, v mínimo ao quadrado é r vezes g. Se eu quiser a velocidade mínima, o que é que eu faço? Vou tirar a raiz quadrada, vamos ver? Velocidade mínima, então, é raiz quadrada de r vezes g. Nós conhecemos o raio, foi dado. Nós conhecemos também a gravidade, é uma característica do problema. Se você conhece cada um desses valores, você tem condição de determinar qual o valor mínimo dessa velocidade. Vamos substituir os resultados, vamos ver? Nós tínhamos que aqui era R. O valor de R foi dado, vale 3. A gravidade vale 10. Isso dá raiz quadrada de 30. O que vai dar, então? 5,5 metros por segundo. Na verdade, aproximadamente 5,5. Porque lá em cima, essa velocidade é mínima. Ele está passando, está esbarrando, tem contato, mas não tem esforço. Esse é o menor valor de velocidade para que ele não caia dali, ok? Vamos mais à frente, então. Segundo exercício é o pêndulo cônico. Esse também é um dos clássicos e um dos mais difíceis quando cai em vestibular. Como é que é a situação? Vamos ver? Uma massa M está presa a um fio inextensível e de peso desprezível e gira num plano horizontal, constituindo um pêndulo cônico. Se o comprimento do fio é 3 metros e o ângulo que o fio forma com a vertical é 60 graus, θ igual a 60 no caso, determine a velocidade angular, que eu vou chamar de ômega, de rotação da massa M. Vamos à solução? Bom, para você entender, olhe a figura que determina, que mostra, que esclarece o que é o pêndulo cônico. É o seguinte, o pêndulo é este fio ligado a uma bolinha embaixo. Isso é um pêndulo. Quando ele descreve um movimento tal que a sua trajetória é uma circunferência em torno de um eixo vertical, você tem um pêndulo cônico. Você tem as características. Θ é o ângulo com a direção vertical. Está aqui. L é o comprimento do fio. Foi dado também, no caso vale 3 metros. M é a massa e ômega é a velocidade angular. Vamos à solução, então? Na massa pendular atuam o peso e a tração. Essas duas forças são as que realmente atuam no corpo. Sendo que a resultante centrípeta é a soma de peso mais tração. Essa é a resultante centrípeta. Na verdade, é a soma vetorial dessas grandezas. Então, nas figuras são mostradas as forças atuantes. Vamos ver? Olha como está bonito. Na verdade, eu botei aqui apenas os módulos, sem a setinha para indicar o módulo de cada uma das forças. Você tem, então, peso vertical para baixo, tração ao longo do fio e a resultante dessas duas é a centrípeta. Por que ela é centrípeta? Por justamente estar voltada para o centro da trajetória, que é uma circunferência. Aí você lembra,
A aceleração centrípeta não é V quadrado sobre R? É. Como isso aqui vai ser um movimento circular uniforme, o V quadrado sobre R é a mesma coisa que ômega quadrado R. Só pelo fato disto aqui ser um movimento circular uniforme. A trajetória descrita é uma circunferência e a velocidade é constante. Logo, o que é que você tem? Da segunda lei de Newton novamente. Você vai fazer resultante centrípeta, continua sendo massa vezes aceleração. É sempre isso. Observando o triângulo das forças para relacioná-las, olha o que é que nós temos. No triângulo das forças, eu tenho peso vertical para baixo, tração e a centrípeta. Este ângulo, tá, θ, é justamente igual ao de cima. Por quê? Porque se eu pegar o peso vertical e botar para cá, em que eu fechar o triângulo das forças, o peso, como eu falei, é vertical. Essa reta também. Essa tração está na direção do fio. Então, este ângulo e este aqui são correspondentes. Logo, eles vão ser iguais. Qual a relação entre as forças, então? A relação é a seguinte. A tangente de θ vai ser exatamente igual à força centrípeta dividido pelo peso. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu tirar a centrípeta, fica como? Que a centrípeta é m ômega quadrado r. Lembra que a centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E o peso é mg. Simplificando, o que é que resulta? Que a tangente θ é ômega quadrado sobre rg. Nós conhecemos essas grandezas, consequentemente dá para calcular os valores. O cálculo do raio é feito a partir do triângulo. Que triângulo é esse? O triângulo que é determinado pelo fio, pelo eixo vertical e pelo raio da trajetória propriamente dita. Se você reparar com calma, você vai ter que θ, R e L, eles se relacionam pelo seno. Vamos ver? Então você tem aí que o R vai ser L seno θ, porque esse L é cateto oposto ao θ. Como é que fica na expressão então? No lugar do R, eu ponho L seno θ. Agora, para lembrar a definição de tangente, como é que fica a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Se nós igualarmos, qual é o resultado que nós temos aí? Que ômega quadrado é G sobre L cosseno θ. Simplificando tudinho lá, nós chegamos a esse resultado. Agora, pegando o ômega quadrado, tirando a raiz, está aqui a expressão que me determina a velocidade angular. Em números, como é que ficaria isso? Bom, você já sabe que a gravidade vale 10. O L, que é o comprimento, vale 3. E o ângulo θ é de 60 graus. Substituindo e resolvendo direitinho, como é que fica? Ômega vai dar 2,58 radianos por segundo. Esse é o valor da velocidade angular no pêndulo cônico. Vimos dois problemas de uma importância fundamental. Por quê? Porque eles são exemplos clássicos e muitas das vezes difíceis para o aluno. Mas difíceis por quê? Porque você emprega muitos conceitos matemáticos e às vezes o aluno não está acostumado a isso. Você, caro aluno, se você detalhar com calma cada solução que foi feita, vai perceber que não se fez nada do que você não tenha visto antes. Tudo que foi dito ali você viu em algum momento com certeza. Nós vamos ver agora o quê? Força elástica. Ora, o que vinha a ser a força elástica? Bom, a ideia é que, em geral, todos os corpos eles são deformáveis. A força elástica é a força que rege essas deformações. Quem estudou muito isso foi um cara chamado Robert Hooke. Existe até uma lei, na verdade, que determina tudo isso, que é a lei de Hooke. Vamos ler? É constante a razão entre a intensidade da força aplicada numa mola e a deformação que ela experimenta. Como é que é isso? Você tem uma mola, aplica uma força. Se você duplicar a força, duplica a deformação. É isso que diz a lei de Hooke. Olha essa figura que aparece aqui, por exemplo. Nós temos aí a mola na situação inicial. Ela está literalmente no estado normal. O que é estado normal?
ela não está nem esticada e nem comprimida. Se diz que ela está no comprimento natural, sem deformação. Agora, o que eu vou fazer então? Nós vamos pegar esta mola e deformá-la de um valor, ΔX. Para deformá-la, é preciso aplicar uma força. A lei de Hooke diz que esta força é proporcional à deformação. Matematicamente, como é que fica? A força é proporcional à deformação. Quando se diz isso, é porque o quociente das duas grandezas é uma constante. É uma constante. Esse K que aparece aqui é uma constante. Então, matematicamente, o que é que eu posso fazer? Está dividindo, passa multiplicando. Ou então eu escrevo F igual a K vezes ΔX. A força diretamente proporcional à deformação. Notaram que apareceu uma constante, né? Quem é essa constante? Vamos ver? Essa é a constante de proporcionalidade, que é o K. Ela é uma característica da mola, tá? Denomina-se em geral constante elástica da mola. Então, essa propriedadezinha lá, esticar, é uma propriedade mesmo, uma propriedade física da mola. Ela especifica, em geral, o quanto é difícil esticar ou comprimir uma mola. Então, por exemplo, suponha que você tem uma mola cuja constante elástica vale 10 newtons por metro. Significa o quê? Que para você deformar a mola de 1 metro, precisa aplicar uma força de exatamente 10 newtons. Mas eu posso ter, por exemplo, uma mola de constante elástica 5 newtons por centímetro. Significa o quê? Para cada centímetro de deformação, é necessário uma força de exatamente 5 newtons. Muito bem. A constante elástica, então, mede, entre aspas, a dureza da mola. O quanto é difícil esticar, o quanto é difícil comprimir tal mola. Essa que é a grande ideia com relação à constante elástica. E por falar em constante elástica, tem mais um detalhe. Muitas das vezes em problemas, ou até em soluções da vida real mesmo, você precisa de uma mola um pouco mais dura, ou uma mola um pouco mais mole. Aí o que você faz? Você tem um conjunto de molas todas iguais. Em geral, para você resolver esse problema, o que você faz? Isso mesmo, você faz uma associação de molas, que é justamente o próximo tópico a ser visto. Nós vamos ver o que então? A associação de molas. Qual é o primeiro dos modelos de associação? A associação em série. Como é que fica uma associação em série? É simples. Você tem a mola A e a mola B, de cima para baixo. Elas estão ligadas linearmente. Isto é uma associação em série, quando a extremidade de uma já coincide com a extremidade da outra. Isto é uma associação em série. Agora, vamos continuar. Veja bem, você tem as duas molas. Cada uma das molas tem uma constante elástica. Muito bem, aqui existe um peso que está puxando as molas. Vamos mais à frente, então? Então, nós temos aí a constante equivalente. O que é constante equivalente? Se você tem uma associação, você tem um conjunto de molas. Você quer tirar esse conjunto e colocar uma única mola, que é chamada constante equivalente. Mola equivalente. Então, a mola equivalente tem a sua propriedade, chamada constante equivalente. Como é que fica no caso da associação em série? Como é que fica? Supondo que a mola A tenha constante Ka, constante da mola A. E a mola B, como é que fica? A mola B tem constante Kb, constante da mola B. A mola equivalente tem uma constante que é matematicamente dada por, está aqui, essa é a relação entre a constante equivalente e a própria associação. Como é que fica? 1 sobre o K equivalente é 1 sobre cada primeira mola, mais 1 sobre cada segunda mola, mais estas reticências aqui indicam quantas molas tiverem lá. 1 sobre Ka, 1 sobre Kb, 1 sobre Kc e assim vai. Quantas tiverem, você vai somando os inversos. Assim você determina, então, a constante elástica equivalente. Ou seja, você vai determinar a propriedade de uma mola fictícia que vai substituir todo o teu conjunto. Associação em paralelo. Como é que é associação em paralelo? Vamos ver a figura. Diferentemente da associação em série, na associação em paralelo, as molas vão estar ligadas uma ao ladinho da outra. Na verdade,
os extremos das molas estão ligados aos mesmos corpos. É assim que se caracteriza uma associação em paralelo de molas. As extremidades das molas ligadas aos mesmos corpos. Então, por exemplo, aqui, as extremidades superiores ligadas ao teto, as extremidades inferiores ligadas ao corpo de massa M, cujo peso é mg para baixo. Falou? Como é que fica então a constante equivalente? Novamente, considerando que a mola A tem uma constante Ka e a mola B constante Kb, a mola equivalente tem constante dada por essa expressão. O que eu leio nessa expressão? O que eu leio é que a constante equivalente vai ser a soma da constante da mola A com a constante da mola B, mais a constante da mola C e assim por diante. Uma observação importantíssima para a gente. Você pode associar em série ou em paralelo separadamente. Mas pode fazer diferente. Você pode associar em série e em paralelo juntas. Aí você tem uma associação mista. Relativamente ao paralelo e à série, eu posso encontrar as constantes equivalentes. E, logo de cara, a nossa observação fundamental com relação a essa associação é que a constante equivalente da associação é maior que qualquer das constantes elásticas das molas associadas. Enquanto que a constante da mola equivalente numa associação em série vai ser menor que a menor das molas associadas. Ok? Essa é a grande observação com relação a isso. Muito bem, caro amigo, você, aluno, tem que detalhar com muito cuidado cada um dos conceitos de força centrípeta e força elástica. São propriedades fundamentais, são leis fundamentais que aparecem em qualquer prova, inclusive de vestibular. Os conceitos eles são únicos. Detalhe-os bem, mantenha na cabeça e faça muitos exercícios. Pegue o material didático, dê uma lida, tem muita coisa a se aprender também lá, ok? Bom, por hoje é só, um forte abraço, até um próximo encontro então. Na aula de hoje falamos sobre a força centrípeta e a força elástica. Força centrípeta sempre atua em curvas. Força elástica é a força que está atuando quando o corpo é deformado. Estudamos as forças em referenciais em trajetória curva. Nós vimos que numa trajetória curvilínea você tem uma força centrípeta voltada para o centro e uma força tangencial. Centrípeta varia a direção da velocidade em cada momento. A tangencial muda o módulo dessa velocidade. E aprendemos sobre a força elástica. A força elástica é regida pela lei de Hooke. Quando um corpo é deformado, a força que deforma é diretamente proporcional à deformação da área. Bons estudos! Caro amigo, você professor, esse é um assunto que requer muito cuidado do aluno e um conhecimento muito profundo de decomposição de forças, de vetores, coisas que vocês já viram. A ideia é fazer com que o aluno reveja esses conceitos, saiba de cor muito rapidamente cada uma das propriedades de separação, de decomposição de vetores, de forças, de aceleração e tudo mais, e faça com que ele resolva o maior número de exercícios. O movimento circular, as forças centrípetas que aparecem no movimento circular são inúmeras. Então é interessante que ele veja os mais diversos exemplos, para que ele não venha se deparar com um diferente que ele nunca tenha visto antes e achar que isso é o fim do mundo. É difícil? É, mas é possível de conseguir, porque é um assunto que está praticamente no dia a dia de cada um de nós.